Vamos ler então? Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. No entanto, eu tenho contra você algumas coisas. Você tem pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Pai, fala conosco por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, gente. Aqui, gente, tem um conteúdo maravilhoso aqui, né? A gente está com nosso tempinho limitado, mas vamos ver até onde a gente chega. Igreja de Pérgamo. E essa carta a essa igreja, ela nos dá algumas informações e lições muito importantes para a nossa vida cristã. O início dessa carta fala da espada de 2 gumes, Jesus falando sobre ela, vista por João lá no primeiro capítulo. E ele fala no primeiro versículo, e daí também ele vai falar no 16º versículo aqui. Lutarei contra eles com a espada da minha boca. Essa menção da espada, que é um símbolo da palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é muito penetrante, como espada de 2 gumes. Ela corta de um lado como de outro. Ela fala de bênção e fala de maldição. E nós podemos escolher o que queremos experimentar em nossa vida, se um ou outro. E a palavra da boca de Jesus é a Bíblia, são os evangelhos, é tudo que ele disse, e é tudo que o Espírito Santo falou por meio dos autores. Então ele começa dizendo, afirmando, fazendo essa afirmação, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E em seguida ele vai falar do lugar aonde os cristãos de Sardes estavam. Jesus diz assim: sei onde você vive. Sei onde você vive. E Jesus disse: onde está o trono de Satanás? Contudo, você permanece fiel. Jesus, antes de mencionar a atuação daquela igreja, ele está falando sobre o lugar onde eles estavam. Jesus está falando da relevância do local em que aquela igreja estava. Todas as cidades das igrejas do Apocalipse eram áreas que estavam debaixo de uma influência satânica. Mas quando Jesus está falando de Pérgamo, ele está falando que lá estava o trono de Satanás. Há uma relevância em relação às outras. Isso quer dizer que a atmosfera espiritual de Pérgamo era muito mais densa e muito mais
difícil do que nas outras cidades. O que fazia essa cidade ter essa atmosfera espiritual tão pesada que Jesus disse que lá estava o trono de Satanás? O que levava a isso? Nesta cidade estava o centro oficial do culto ao imperador. Todas as cidades, a população do Império Romano, eram ordenados a cultuar o imperador. Não só ao imperador, eles tinham liberdade de cultuar quem eles quisessem, mas tinham que também cultuar o imperador. E nessa cidade estava o templo, dedicado ao imperador. Então, Jesus disse que lá estava o trono de Satanás. Por quê? Porque estava o templo ao imperador? Sim, também por isso. No entanto, nesta cidade havia um altar muito alto que podia ser visto a longa distância, construído em honra a Zeus. E essa obra era considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Então tinha o templo dedicado ao imperador, o altar de Zeus. Também esta cidade abrigava a adoração a Asclépios, deus da medicina, cujo símbolo é uma serpente, chamada de serpente salvadora. Além de outras coisas. Tudo isso fazia de Pérgamo um verdadeiro trono de Satanás. Satanás reinava naquela cidade. No entanto, naquela cidade havia pessoas que temiam a Deus. Lá havia uma igreja. Naquela densa escuridão tinha uma luz que estava brilhando e que estava permanecendo fiel a Deus. Jesus, quando veio, ele disse: é chegado a vocês o reino de Deus. Em Jesus vem o reino de Deus. No entanto, Jesus vem com o seu reino, onde tem um reino instalado, que é o reino maligno. Isso gera, sabe o que? Conflito. Isso gera embate espiritual. Isso era muito forte na cidade de Pérgamo. E aquelas pessoas que também se recusavam a cultuar o imperador e outras coisas, elas só serviam a Jesus. Elas permaneciam fiéis, e alguém dizia: mas será que é possível ser fiel a Deus num ambiente desse? Pois é Jesus que a gente disse que a gente é sal da terra e luz do mundo. Jesus disse assim: eu envio vocês como cordeiro no meio de lobos. Essa é a nossa realidade. Somos ovelhas do Senhor e estamos ali, muitas vezes, em meio a lobos, gente que quer nos destruir, gente que não gosta de nós, simplesmente porque a gente ama Jesus e a gente decidiu servi-lo e resolvemos que quem vai guiar a nossa caminhada são os princípios dele. Isso simplesmente irrita alguns. Estava ali essa igreja, gente que nesse lugar tão denso, sabe, eles eram de Jesus, eles eram fiéis. Tinha cristão em Pérgamo. Uma passagem que fala, que nos dá uma informação muito interessante. Filipenses 4:22, quando o apóstolo Paulo está fazendo suas saudações finais, e ele saúda aos santos da casa de César. Isso é muito interessante. Aos santos
da casa de César. A casa de César era o palácio de César, e lá era um dos lugares mais promíscuos que havia. Sexualmente, haviam orgias, e, enfim, era um lugar de corrupção, de tudo que não prestava. Mas essa casa tinha funcionários, tinha os trabalhadores. E sabe, entre os trabalhadores tinha gente de Jesus lá. Tinha santo na casa de César. E alguém disse que se tinha santo na casa de César, pode ter santo em qualquer lugar. Em Pérgamo, debaixo de tanta pressão, tinha gente que servia a Jesus lá. O que é santo, né? Só para reforçar, santo não é uma pessoa que nunca peca. Santo não é uma estátua dentro de um nicho. Não era esse tipo de santo que tinha na casa de César. Não era a esses que Paulo estava saudando. Ele estava saudando gente de carne e osso, que seguia Jesus. Sim, tinha gente que seguia Jesus no palácio de César. Em meio àquela escuridão tinha gente lá. Em Pérgamo tinha gente que servia a Jesus. Isso tudo é desafio para nós. E gente que era fiel ao Senhor Jesus. Gente que era fiel a Ele, que estava trazendo o reino dEle aqui na terra. E desde aquele tempo, desde o início da era cristã, o reino de Deus tem sido trazido por pessoas fiéis, nos contextos mais difíceis. E se nós estamos aqui hoje, e hoje temos essa liberdade, é porque teve gente fiel que serviu a Deus. Teve um homem chamado Júlio de Oliveira Rosa, que um dia chegou nessa cidade, que construiu uma tenda, que foi perseguido, que não deixaram ele fazer o culto na tenda, fez na rua, que foi para a delegacia, que um dia começou lá na Alameda Princesa Isabel, mas ele foi fiel, e por isso a gente está aqui hoje com liberdade, fiel. E Jesus vai dizer que eles continuaram fiéis. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. Que a Bíblia não nos diz quem foi esse Antipas, mas qual foi a história dele, mas diz que ele foi um homem fiel. Ele era uma testemunha fiel. O que é uma testemunha fiel? É aquela que diz o que é, sem tirar nem pôr. É aquela que não omite a verdade. Isso é testemunha fiel. E Antipas foi testemunha fiel, debaixo de muita pressão do meio em que ele estava, sabe? Ele era firme, ele foi fiel, ele falou de Jesus, foi morto por causa disso. E quem sabe, alguns poderiam se assustar e dizer, olha, o cara morreu, então acho que eu não vou mais ficar com Jesus, o que tal que eu morro? E daí Jesus está citando aqui que aquelas pessoas, mesmo quando Antipas foi morto, eles continuaram fiéis. Eu e você somos chamados para ser fiéis. Chamados para sermos fiéis a Jesus, a despeito da pressão da sociedade, do mundo, da família, do meio, dos valores que querem nos corromper, das pessoas que querem nos intimidar.
Mas a despeito do que seja, do que aconteça, melhor dizendo, nós precisamos ser fiéis. Onde quer que estejamos, talvez na sua casa você é o único que serve a Deus e você sofre muita pressão lá. Ou talvez a sua família até serve a Deus, mas os parentes não. Ou quem sabe lá no seu local de trabalho, ou na escola, ou na faculdade. E daí alguns dizem assim, olha, eu acho que eu vou sair, acho que eu vou sair da minha faculdade, vou sair do meu serviço lá, porque é muito difícil, lá ninguém serve a Deus, lá não dá para ser cristão. Não dá. Se tinha cristão na casa de César e nessa cidade de Pérgamo, sabe, dá para ser cristão onde Deus tem nos colocado. E ser gente fiel, ser uma testemunha fiel, ser alguém que não se negue a se posicionar. Mesmo que esse posicionamento, alguns venham encará-lo como uma afronta. Ei, mas é o direito que nós temos. Se os outros têm o seu direito de acreditar no que acreditam, nós temos o nosso. E não abramos mão desse direito que temos. Sejamos como os cristãos de Pérgamo, fiéis. Mesmo que sejamos ameaçados ou rejeitados, mas que permaneçamos fiéis. E a maioria deles eram fiéis. Mas tinha gente que não estava sendo fiel lá. E daí Jesus alerta e diz, você tem aí pessoas que se apegaram aos ensinos de Balaão. Aos que se apegaram também aos ensinos dos nicolaítas. E daí Jesus disse, portanto, arrependa-se. Arrependa-se. O que é o ensino do Balaão? E o Balaão, ele foi contratado por um homem chamado Balaque. Esse Balaque era o governante. Quando Israel vinha na sua caminhada no deserto, ele viu que Deus era com esse povo, porque eles serviam a Deus e oravam a Deus, buscavam, eles estavam vindo e Deus estava dando conquistas. E o Balaque ficou apavorado, né? Essa gente aí, tem o sobrenatural acontecendo, Deus está com eles, e ele contratou um tal de Balaão. E disse a Balaão, olha, amaldiçoa esse povo. Esse Balaão, visto como alguém com um poder espiritual, como uma autoridade espiritual. Olha, vem aqui, eu vou te dar muita grana, vou te dar muitos bens, amaldiçoa esse povo. E o Balaão foi lá, olhou o povo de longe, e quando ele começou a falar, o que saiu da boca dele foi bênção. E o Balaque disse, ei, eu te contratei para amaldiçoar, você está abençoando. Daí o Balaão disse, deixa eu ir lá no outro lugar. E ele foi, quando começou a falar, começou a abençoar e não amaldiçoar. O Balaque disse, como isso? Eu te contratei para amaldiçoar, não para abençoar. E ele disse, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Não tem como. Não tem esse poder, não tem como amaldiçoar esse povo. E ele não pôde amaldiçoar. Contudo, o Balaão deu um conselho a Balaque. Ele, por conhecer como o mundo espiritual funciona, e daí ele orientou para que o Balaque induzisse mulheres midianitas que viessem no meio dos israelitas e os seduzissem sexualmente e os levasse à imoralidade sexual e também a alimentar-se de comida oferecida a ídolos. O que o Balaão viu? Sabe, não adianta eu querer amaldiçoar o que Deus abençoa. Mas tem um jeito desse povo ser amaldiçoado. Sabe qual? É se esse povo pecar. Se esse povo
abraçar a imoralidade sexual. Então, eles vão sair do lugar da bênção. Eles vão sair debaixo da cobertura divina. Eles vão participar das coisas idólatras. Foi isso que foi o conselho de Balaão a Balaque. E então as mulheres foram e alguns homens se deixaram seduzir. Israel caiu em pecado. Imoralidade começou a permear aquela comunidade. Eles saíram debaixo do lugar da bênção. E o Balaque sabia de uma coisa, que se coisas assim acontecessem, haveria juízo. Se eles se afastassem da bênção, eles iam se aproximar da maldição. Então, ele nem precisava amaldiçoar, ele não conseguia amaldiçoar, mas se ele conseguisse introduzir o erro e fazer com que aquelas pessoas se afastassem, automaticamente a maldição viria. Esse foi o ensino de Balaão. E lá, em Pérgamo, alguns daquela comunidade cristã, disse Jesus, eles estavam se apegando aos ensinos de Balaão. E fala aqui também aos que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. E a Bíblia não fala mais sobre esse ensino, sobre esse Nicolau, mas era um ensino de alguém chamado Nicolau, mas a tradição cristã, isso não está na Bíblia, mas a tradição defende que esse homem ensinava que era possível ser cristão e ao mesmo tempo ser idólatra. Era possível ser cristão e viver uma vida sexual imoral. Esse era o ensino do Nicolau, o ensino dos nicolaítas. Então Jesus adverte e diz, vocês, aqueles que estão se apegando ao ensino de Balaão e ao ensino dos nicolaítas. Eu quero dizer a você que tem ensino de Balaão hoje. Tem o ensino dos nicolaítas. O ensino da supergraça ou da graça barata, que diz que se você veio a Jesus, você pode aprontar o que quiser, você já está salvo, você não precisa mais se preocupar. Isso é ensino de Balaão. Você pode pecar à vontade, que nada vai acontecer. O ensino do Balaão e do Nicolau acontecem nas novelas, acontecem na mídia. O apegar-se ao ensino de Balaão, de Nicolau, é o que muitos políticos estão fazendo hoje e estão defendendo todo tipo de prática imoral, querendo torná-la legal. E o discurso é bonito. O discurso fala de amor. Ah, não, isso é amor. Deus não é contra o amor. Ei, Deus é amor, mas Deus é justiça e Deus é a favor do amor de verdade, não do amor pervertido. Mas hoje a gente está sendo influenciado pelos ensinos de Balaão e de Nicolau, dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto. Eu digo isso várias vezes, eu já disse, que as eleições desse ano, mais do que nunca, o foco delas não é a economia. O emprego, desemprego, isso, aquilo, não. Nas eleições, hoje, são aqueles que lutam pela corrupção moral da nossa sociedade e querem legalizá-la.
aqueles que não querem isso. Aqueles que querem erotizar as nossas crianças nas escolas, dizendo que a escola deve de doutrinar os nossos filhos. Isso é filosofia marxista. Segundo eles, a escola, o governo tem que doutrinar. O pai e a mãe só são os genitores. E daí eles colocam na cabeça deles o que quiserem. Quem tem que educar filho é pai e mãe dentro de casa. Quem tem que dar essas orientações de conduta moral não é a escola. Não é a cartilha que quer levar as crianças precocemente a conhecimento de coisas que elas não têm sequer estrutura para saber. Sabe, isso é infiltração. Esse convencimento de que tudo é normal. E tem gente se apegando a isso, até mesmo gente que diz que é cristã. E as eleições desse ano dizem respeito a isso. As eleições deste ano dizem respeito à vida e à morte. As eleições desse ano dizem respeito àqueles que acham que têm o direito de matar um indefeso que está no ventre, a seu bel prazer, e de acordo com as leis estabelecidas por eles. E daqueles que dizem que a vida surge, e é vida, e deve ser respeitada desde o momento da concepção. É sobre isso que se diz. E sabe, mesmo nessa movimentação toda, em tudo isso, tem ensino de Balaão, ensino de Nicolau. Dentro da nossa realidade de hoje e contextualizando a situação de hoje. E Jesus disse que eles tinham que se arrepender, aqueles que faziam essas coisas, eles tinham que se arrepender. Porque senão ele viria com a espada. E daí, nesse sentido, é o juízo. Gente, se a gente quer um país abençoado, a gente tem que estar com Jesus. A Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, que Ele seja de fato o nosso Deus. Jesus diz, arrependa-te, muda de vida. Jesus não estava dizendo àqueles que praticavam essas coisas, que Ele não os queria mais. Vai embora daqui. Não. Ele queria que eles se arrependessem, que eles mudassem de vida. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Ele sempre quer que o pecador se arrependa. Ele não rejeitava o pecador, mas rejeitava o pecado. E os desafiava a abandonar o pecado. Era isso que Jesus estava fazendo lá naquela época e o faz hoje. O faz hoje. Jesus dá esse alerta, e daí vem a recompensa do fiel. A recompensa do fiel. Eu tenho conversado com alguém nesses últimos tempos, e uma coisa que Deus colocou no meu coração, para que eu dissesse para essa pessoa: ele está debaixo de uma luta terrível, muita pressão, coisas inesperadas aconteceram na vida dele. Eu disse para ele, seja fiel, porque o fiel sempre vence. Seja fiel. E é isso que eu tenho dito a ele, seja fiel. Seja fiel. E Jesus diz então no versículo 17, ao vencedor, aquele que for fiel, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele
que o recebe. Maná, Jesus vai trazer à memória a figura do maná lá no deserto que Deus enviava diariamente, que era um tipo de Cristo. Falava de um alimento espiritual. E aqui era um alimento que se contrapunha aos manjares oferecidos aos ídolos que haviam naquela cidade. Jesus está dizendo, sabe, se você ficar comigo, você vai ser alimentado, vai receber de mim, eu vou te fortalecer. Jesus disse em João 6,58 que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quando a gente tem essa caminhada com Jesus, Ele é que nos alimenta, Ele que nos fortalece. Ele que nos dá a graça necessária para vencer. E daí Jesus vai falar de uma outra coisa aqui. Na época, os vencedores das Olimpíadas da época, e que vieram de lá, na verdade, quem vencia recebia os louros, essa coroa de louros, essa grinalda, objetos de valores, e também recebia uma tabuleta de mármore branco com o seu nome escrito. E quando essa pessoa tinha essa tabuleta, ela era muito beneficiada. Ela recebia redução de impostos e honras especiais. E Jesus vai tomar esse elemento da cultura que eles conheciam e vai aplicar isso de uma maneira espiritual. Ele vai dizer, se você vencer, se você for fiel, eu vou te dar uma pedra branca com um novo nome escrito. Um novo nome escrito. Quando fala de um novo nome, nome fala de identidade. Jesus está dizendo, quem vem a mim e fica comigo, recebe uma nova identidade. Uma nova identidade, um novo nome, uma nova vida. Esse novo nome fala, sim, de uma nova vida. E essa experiência de uma nova vida é tão pessoal que somente quem passa por ela pode avaliar. E é por isso que diz, conhecido apenas por aquele que o recebe. Sabe, somente quem tem Jesus e vive com Ele, conhece o que é isso. Conhece essa nova vida, essa nova identidade. Aquela igreja, aquele povo, debaixo de pressão, de perseguição, Jesus está dizendo essas coisas. Ele está dizendo que vai alimentar, Ele está dizendo que vai dar uma nova vida, que tem uma nova identidade nele. Ele está dizendo que vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. E quem sabe algum deles diria, mas como? Vale a pena ser fiel, mas olha, Antipas morreu. Morreu, mas foi para a glória. A vida não é só esse tempo curtinho que a gente vive aqui. É sobretudo toda a eternidade. Ele foi fiel. Ele foi uma testemunha fiel. E ele venceu. Ele serve de exemplo para nós aqui. Aqueles que são vistos como exemplo, mesmo na história da humanidade, até mesmo excetuando a questão bíblica, são aqueles que venceram. Alguns deles morreram, mas a morte não significou uma derrota, e sim devido à nobre vida e às nobres escolhas que fizeram, eles são vistos como vencedores e não como derrotados. Que eu e você sejamos fiéis. Seja qual for o lugar que
nós estivermos, seja uma casa de César, seja uma cidade como de Pérgamo, se tinha gente de Jesus lá, se tinha santo em Pérgamo, se tinha santo na casa de César, tem que ter santo em Curitiba. Tem que ter santo na tua família. Tem que ter santo nesse país. E Ele nos chama para isso. Amém?